Na parte 2 eu vou te contar como é que os novos pneus melhoraram a capacidade off-road. Tem um novo sistema de freios que vai mudar completamente a sua maneira de dirigir. E o interior do carro, ele ficou mais moderno. Isso porque o usuário também está mais moderno. E claro que a Land Rover não podia esquecer da pintura. Ela é bem especial. E eu vou te contar para que serve aquele adesivo do capô. A nova Defender vem agora com pneus de 815 mm de diâmetro, o que dá um ganho de 13 mm na altura total do carro. O fato deles serem maiores significa que eles dão mais contato e aderência com o solo. Esse pneu ele também tem a parede lateral maior, ou seja, durante a condução num terreno irregular, o pneu ele absorve mais impacto. E isso evita danos ao carro, além de diminuir a chance de rasgos ou furos. E para quem preferir, eles também podem ser substituídos pelos pneus Mud. Mas nesse caso, vale uma observação. Isso porque a escolha dos pneus está diretamente ligada com a capacidade de carga do bagageiro. Vou te dar um exemplo. Com o pneu AT, que tem mais aderência e, portanto, maior velocidade, a carga máxima é de 100 kg no bagageiro. Já para o pneu Mud, que tem pouca aderência e, portanto, menor velocidade, a carga máxima é de 168 kg. Daí, por segurança, essa velocidade vai ser limitada eletronicamente. Ou seja, se você pedir que o carro já venha com esse pneu Mud, a velocidade já vem controlada pelo sistema do carro. A mesma coisa com o pneu AT. Os freios eu diria que é uma novidade à parte. É uma das coisas que você mais vai perceber a diferença na nova Defender. Talvez a primeira coisa que você realmente note assim que você entrar no carro. Eles estão absurdamente mais sensíveis. Coisa assim de você relar o pedal e a sua cara já está lá beijando o painel. Isso porque eles não são mais a vácuo. Eles têm agora uma assistência elétrica que é muito mais eficiente. E com isso, uma resposta de frenagem de emergência que caiu de 300 milissegundos para aproximadamente 150 milissegundos. Isso é muito sem noção. E para uma freagem de emergência, você ganha aí uns bons metros e ganha mais segurança, óbvio. Outra diferença devido a esse novo sistema é que agora você não vai mais sentir aquela trepidação que acontecia quando quando o ABS era acionado. Então acabou aquele barulho e aquela tremedeira do ABS. E para quem ainda não confia na tecnologia, as pinças e os discos de freio continuam lá. E no caso de uma pane elétrica, caso o freio não funcione, o freio mecânico está lá para funcionar. Ou seja, na falta de um freio, agora tem dois. Uma coisa que chama muito atenção na parte interna é o acabamento e a qualidade dos materiais. Dá para perceber que tudo ali foi pensado com um objetivo. O piso inteiro de borracha, isso facilita muito para limpar e as pessoas ficam mais à vontade para entrar com o pé sujo, seja de lama, de areia ou de neve. Isso é ótimo. Todo o painel e as portas estão revestidos com esse material. Ele parece um neoprene, mas não é. A Land Rover está chamando de Powder Coated Brushed. Ele é uma delícia de tocar e com certeza ele vai absorver aquelas pancadinhas que a gente sempre dá no carro. Quem tem Defender sabe do que eu estou falando. Eles distribuíram tomadas USBs para todos os passageiros. Tem até um conector Lightning, o conector C, e o carregador sem fio, que está agora no console central. Não é novidade também, mas é ótimo, facilita muito para quem tem que carregar equipamento eletrônico dentro do carro. Tem lugarzinho ali para tudo e carregador para todo mundo. E claro que não podia faltar uma tomada no porta-malas. E é ótimo, dá para ligar equipamento de até 180 watts. Eu acho que isso é uma maravilha, porque todo mundo que tem Defender tem que instalar inversor, colocar tomada, e isso é, na verdade, um sonho realizado. Ter uma tomada no porta-malas dá para você ligar a geladeira tranquilo, que não vai ter problema. Esse espaço entre os dois bancos dianteiros, ele agora pode ser adaptado conforme a sua preferência.
Você pode escolher entre o console central completo, ou o console central com a geladeirinha, ou então o banco dianteiro rebatível. Finalmente, a gente não vai mais precisar levar ninguém sentado no Cube Box. Perfeito! E na 110 você também vai ter a opção de configurar os bancos em 5 mais 2 lugares. Vão ter 2 banquinhos no porta-mala traseiro, totalizando uma capacidade para 7 pessoas. E claro que até na pintura eles pensaram. Bom, você sabe, né? Como todo bom explorador, vai entrando com o carro aí em qualquer lugar e nem liga para a pintura. Olha o estado da minha. A nova Defender tem como opcional uma película transparente, é a película Satin. Ela cria uma camada de proteção não só contra riscos, mas para impactos de pedra e também contra os raios UV do sol. É uma bela de uma proteção para pintura. O adesivo do capô. Se você acha que ele está aí só para decoração, se enganou. Além de proteger a pintura contra riscos e pedras, também vai servir para você apoiar equipamentos. Bota, um copinho de cerveja, bom, enfim. E por que não abrir um mapa em cima dele? Vai dizer que você não usa mapa. Na parte 3, eu vou falar do PIV Pro e do SOTA. Esses dois sistemas são o coração e o cérebro do carro. É o SOTA que vai te conectar diretamente com a concessionária sem você sair de casa. A tela de informações 4x4 também mudou e você mesmo vai poder configurar o novo Terrain Response, que além disso vem com um novo modo para você fazer travessia de água. É bem legal. O próximo vídeo sai daqui 15 dias, é sempre no sábado. Quando eu passo, você olha, a Sofia